Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais um Altispod Furando a Bolha. Sim, esse quadro novo do Altispod, porque nem só de autismo vive a nossa bolha azul, minha gente. Você aí, mãe cansada como eu, que está pelos topos aí para falar de autismo, os professores que estão vivendo essa panela de pressão, porque disseram que estamos vivendo uma inclusão escolar, aí despejar a galera toda lá para vocês, sem nenhuma capacitação. Os profissionais que também estão, assim, muito cansados, não é mesmo? Por que não, então, dentro do Altispod, ter um quadro para a gente o quê? Desaluviar um pouco a cabeça. Falar de entretenimento, vamos falar de ciência, de religião, de fofoca da vizinha, qualquer coisa, gente. Menos autismo. A gente busca outros assuntos também, não é? E aí eu pensei que eu também tinha que colocar isso dentro do Altispod. Afinal, o Altispod ele nasceu para ser uma comunidade nossa, uma rede de apoio. E a rede de apoio também tem que prever o quê? Saúde mental nossa, que é a nossa luta, né, diária. Como que anda a saúde mental de vocês aí? A minha, a gente deixa para lá, né? Deixa para lá. Então, esse quadro ele veio com esse propósito, né, de trazer um pouquinho assim de respiro pra gente e também de mesclar um pouquinho os nossos nichos. Senão a gente fica só falando entre nós mesmos. E a gente precisa conseguir levar esse assunto que é tão relevante para outras esferas, para outras comunidades, né? Então, para outras tribos. Então, eu conto com o apoio de vocês. Se você que está aí nos assistindo, já deixa o seu joinha, curte, compartilha. Se não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. É uma forma de apoiar essa produção de conteúdo. O intuito do Altispod é trazer cada vez mais informação gratuita e de qualidade sobre autismo, neurodiversidade e agora também um pouquinho de entretenimento para vocês. E falando também de apoio, eu quero falar para vocês sobre o IEPSIS. O IEPSIS, ele é um instituto de capacitação de pais e profissionais sobre autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Tem pós-graduação em análise de comportamento, tem cursos mais pontuais de 40 horas, como um curso que está sendo lançado agora, gente. Acho que essa semana mesmo saiu, de assistente terapêutico, que é um curso livre. Você não precisa ser profissional, por exemplo, uma fono, um fisioterapeuta, um psicólogo para fazer. Pode ser você, mamãe, que está aí, que não tem ninguém na sua cidade, você mora no interiorzão, né? E não sabe como começar a ajudar seu filho. Um curso de AT é um excelente começo, né? Para você, de imediato, já começar a estimular a sua criança em casa. Eu acho que eu já fiz uns 4 ou 5 cursos de AT já do meu filho, né? E esse curso está muito completo. A Daniela Canovas, que é uma analista do comportamento, gente, juro para vocês, a Dani, ela deve ser uma das 5, se tiver 5 profissionais qualificadas, assim, como a Dani no Brasil, acho que eu tô chutando muito, tá? Ela é uma BCBAD, que é uma certificação internacional dificílima de tirar, porque exige não só muitas horas de estudo, mas muitas horas práticas de atendimento. Então, é uma certificação, assim, com um alto nível de exigência, né? A Dani já esteve aqui no Altispod já, a gente tem alguns episódios com ela também, e ela que está coordenando esse curso de AT, então vale muito a pena, um curso super acessível, né, para fazerem, mas tem vários outros na grade. Dá uma olhadinha, vamos conhecer um pouquinho sobre o IEPSIS.
E é isso, pessoal, não deixem de conferir. Ao longo do nosso bate-papo, vai ficar passando aqui o QR Code para vocês. A Emília Gama e o Dr. Paulo Liberalesto. O Dr. Paulo é o médico do meu filho, é um dos maiores neuropediatras desse país. A Emília, ela tem esse propósito, assim como eu tenho também, estamos muito alinhadas nisso, de democratizar o acesso à ciência, que hoje fica assim restrita a uma casta muito pequena da sociedade, né? E aí quer dizer que falhamos. Se toda a ciência ficar restrita ali ao meio acadêmico, de que adianta, né? A gente precisa levar isso para a massa. Então, o IEPSIS, ele tem esse propósito, sabe? De colocar ali só os melhores profissionais. E eles são chatos nisso, tá? Eles são chatos. Eles levam ali os melhores profissionais. E tentam colocar os preços mais acessíveis possíveis. E vira e mexe, dá a louca na Emília lá, ela baixa o preço de tudo. Então, fiquem sempre ligadinhos que os cursos são muito bons. E cursos livres mesmo, sabe? Para que você, pai, mãe, vó, tio, tia, possam, né, também se capacitar. Entendam uma coisa, ninguém vive o autismo sozinho. Se tiver um autista na família, você vai ter pelo menos umas 10 pessoas envolvidas nisso. Pelo menos. Vai ser aquele professor que você vai precisar pedir ajuda. Vai ser aquele diretor que você vai precisar também se socorrer. Vai ser, de repente, uma avó, um avô que você vai pedir uma ajuda também. É no seu trabalho que você vai precisar conversar, de repente reduzir carga horária, às vezes até sair do trabalho. Às vezes irmão, às vezes vizinho. São tantas pessoas que são impactadas quando a gente tem um diagnóstico. Ninguém vive o autismo sozinho. Então, quanto mais pessoas puderem saber sobre esse transtorno, para a gente poder ajudar e ser ajudado e ser rede de apoio, melhor. Tá bom? Então é isso, pessoal. Agora vamos ao nosso bate-papo de hoje. Chega de falar sério, chega de assunto pesado, que agora a gente vai entrar na parte de entretenimento. Ela que sempre foi assim, ela nasceu neste meio de entretenimento. Toda a família dela veio disso, né? De comunicação, de meio de produção, no meio artístico. Ela é fruto desse meio, poderia ter seguido outros ares, mas não. Esse bichinho, assim, da arte também veio nela. Porque ela é multifacetada, viu? Ela vai ter que explicar aqui pra gente, porque eu acho que... eu não sei nem dizer o tanto de coisa que ela já fez e faz, né? Como apresentadora, produtora, vários tipos de programas, né? Que ela já passou e agora continua fazendo. Tem sempre envolvida em vários tipos de projeto, que é uma das coisas que eu mais admiro nela. Que ela não se coloca numa caixinha e se aventura. Ela se aventura em várias coisas. Recebam com muito carinho a minha convidada, Paulinha Carvalho Joly. Uma salva de palmas! Nossa, que introdução mais linda! Obrigada! Fiquei muito feliz pelo convite, por estar aqui, por poder bater esse papo e também ajudar a divulgar. Acho que isso de você trazer as pessoas que estão fora da bolha ajuda também a espalhar a informação. Às vezes vem para ver um cortinho aqui, né, de alguma polemiquinha, alguma coisinha que a gente fala, a mais ou a menos, né? E aí acaba tomando contato com todo um outro conteúdo que você estava me contando aqui com muita emoção. Eu amo coisa que vem com emoção. Acho que essa é uma das chaves da comunicação. O Newton Travesso sempre me falou isso. Comunique com emoção. Né? Só contar uma história, várias pessoas podem só contar uma história, mas quando você bota emoção, né, olha para a câmera, enxerga as pessoas que estão lá do outro lado, tem outra intenção, chega mais junto. Eu agradeço demais, assim, a sua generosidade de estar aqui, porque é realmente isso. Quando uma pessoa do seu peso, né, com seu nome, com seu espaço, vem até aqui, você joga muito holofote na nossa causa. Né? E a nossa comunidade precisa muito disso. Então, eu fico extremamente grata, Paulinha, de verdade.
E porque é muito legal ouvir, contar a sua história, né? E é como eu disse, a gente, mãe cansada, as mães azul não aguenta mais ficar ouvindo só sobre autismo. E vai ser muito legal ouvir aí todo um trilhar da sua história para quem não conhece e para quem já conhece, Sempre saber tem um um pouquinho detalhe, mais, sempre né? tem uma coisinha ou outra que vem de Exato, novo na exato. informação. Eu que escuto tanto a sua voz, assim, sabe? A sua voz que já sempre foi tão familiarizada para mim, porque eu te conheci mais do Morning Show. Sim, muita gente. Acho que foi o programa mais popular que eu fiz, foi o Morning Show, na Jovem Pan. Mas eu já trabalhava lá desde os 17 anos e nem sempre falando, né? Nem sempre Nos no microfone. bastidores. Eu já fiz tudo que possa ser imaginado. Comecei fazendo rádio escuta de CNN, pesquisa musical, produção de vinheta, produção de texto, fazia um programa que chamava Confronto, que tinha a ver com o arquivo da PAN. Então, fiz muita coisa de bastidor, aí até que comecei a falar e tal. E aí também para isso, né, fono, muitas gravações, até aprender a fazer, né, porque não é simples. Quando a gente começa a fazer depois, todo mundo acha, muito fácil, vai lá falando, mas não é bem assim, né? E, inclusive, falar muito tempo, falar ao vivo, teve toda uma transição e vários profissionais envolvidos para chegar nesse lugar, né, nesse ponto de segurança e de tudo, e de técnica também. E aí depois tem essa parte mais visual, mais pública. Acho que o Morning Show era muito desse conjugado, né, porque era internet, era rádio, era Brasil. Foi o início do canal no YouTube, a gente saiu de 0 pessoas, né? A gente saiu de 0 pessoas no canal do Morning Show. Era um total de 0 pessoas ali, era um programa novo. Eu não entrei no início, né? Marco Zero foi o Zé Luiz, era uma outra equipe. Aí o Zé Luiz sai para fazer na Rede TV, entra o Edgar, entra outro time. E eu nem entrei nesse time quando o Edgar entrou direto, né? Eu vim um pouquinho depois disso, quando eu voltei da licença maternidade do meu segundo filho. Então, quando o Que Antônio ano nasceu, isso? era 2013, Eu né? acho que eu já peguei com Dezembro de você. 2013 foi quando eu entrei. Eu lembro muito por causa do nascimento do Sim. Antônio. Então, Antônio nasce fim de julho e eu volto em dezembro de 2013. E aí, nesse time que virou uma mescla de quem fazia o jornalismo na Rádio AM, que é onde eu trabalhava, e da galera que era mais entreter, puro e simples mesmo, mais divertido, que era o Robson Nunes, que fazia humor, tinha ali também a Dani Taranha, que hoje é minha parceira no Bom Dia Flow, tinha a Jana Nunes, que eu acho que hoje tá na Hora da Venenosa, na Record, né, Jana? Maravilhosa, que trazia esse negócio das celebridades. Então, eu e o José Armando Vanucci, que continua falando de TV no YouTube, nós entramos para dar essa mistura que era do jornalismo com o entretenimento. Para dar um pouquinho dessa mistura. Eu lembro mais de você porque, assim, eu nunca fui muito do jornal. Uhum. Principalmente, assim, por exemplo, eu com meu marido. No carro, meu marido sempre gostou de ouvir jornal. E eu nunca gostei de ouvir jornal. Uhum. Eu sempre gostei de ouvir entretenimento ou música. Uhum. E eu tive o diagnóstico do meu filho, ele veio bem depois disso, na verdade. Veio em 2019, veio o diagnóstico do Arthur. E aí acentuou mais ainda. Mas eu sempre tive essa característica de querer ouvir coisas leves. Nunca fui a do jornal. Uhum. Então eu era muito da música, eu peguei muito época de MTV, muito entretenimento. Eu pegava, tipo assim, video show, Uhum. sabe? Assim, Sei. eu era do entretenimento total. Então, quando o formato do Morning me pegou muito, porque daí eu falei, aqui eu consigo escutar. Tinha uma identidade que mesmo quando era notícia, também era numa pegada mais leve e tal. O Ed tinha uma linguagem também muito do Isso. entreter. E ali a gente foi acertando a fórmula do programa, né? Porque até as discussões
que depois eu acho que acabaram ficando muito pesadas, né? Acho que o clima político pesou muito em geral no Brasil, mas Sim. também dentro do programa como reflexo. Mas no começo era algo mais bem-humorado e tal. A gente sabia que na fórmula tinha uma história de ter opiniões divergentes, que isso causava um debate que às vezes era bom até para quem não gostava daquele assunto, né? A pessoa acabava se envolvendo, achava esse engraçado, ou que aquele tinha razão, se identificava com esse ou com aquela, sei lá. Cada vez era uma coisa, né? Era como se fossem personagens. Eram E personagens. eram personagens? Não, acho que eram um pouco no sentido de quando era chamado para fazer, era chamado porque já tinha ali uma linha, né? Então, sei lá, o Tonholi, ele já era aquela pessoa, ele não forçava para estar no programa, mas ele estava no programa por ser aquela pessoa. O Tonholi que não tá mais com a gente, né? Uma pessoa que já fez a passagem aí, mas... E aí, todas essas personalidades que integraram o programa, elas já tinham as suas personalidades, né? Elas não eram personagens feitos para o programa. Mas ali a gente sabia que cada personagem tinha o seu papel dentro da sua personalidade. Por exemplo, eu não sou uma pessoa de embate. Se em algum momento ali eu perdi o rumo e perdi, é porque eu perdi mesmo. Tipo, não era assim, agora eu vou forçar aqui que eu fiquei indignada. Não, é porque eu tava indignada mesmo, entendeu? Porque dentro do meu perfil é o que você tinha para reagir. Então, cada um tinha sua persona, não um personagem feito para o programa, mas que compunha o programa por causa disso. Porque se fossem, sei lá, 6 pessoas iguais, sim. talvez não fosse aquele o programa, entendeu? É. Então, eram pessoas bem diferentes entre si, com bagagens diferentes, pensamentos diferentes, linguagem diferente, idade diferente, né? Teve gente de tudo quanto era idade ali que compôs. Augusto Nunes compôs o Morning Show. E a gente brincava que era a malhação, né, da Jovem Pan. Todo mundo, antes de entrar pra grade, ficava um tempinho ali, Passava né? por ali. Mas foi assim, muita gente que esteve integrando por um tempo o Morning Show. A Vera Magalhães chegou a compor o Morning Show por um tempo. Porque era um programa que, pela informalidade e a quantidade de assuntos, ele te dava uma cancha, né? E ele era em estúdio de rádio. E fazer rádio... É legal fazer TV e a imagem, acho que as pessoas hoje, né, até reconhecem mais por causa da imagem, mas rádio é muito mágico, rádio é a verborragia, é a conversa, com rádio você, tipo, não imagina, eu pelo menos, né, eu não fico pensando quantas milhões de pessoas estão ouvindo, parece que eu tô ou aqui, ou falando para milhões de pessoas, ou se estivesse... uma sala, me parece, é muito parecido. Na TV tem outros cuidados, né? Tem uma câmera, tem um figurino, tem uma cadeira para você sentar, tem um roteiro mais, né, fechado, tem um TP às vezes para ler. Então, a TV, ela congela um pouco, assim. Não é tão informal como o rádio. E, então, o rádio te dá um elemento de comunicação muito diferente. E o Morning era rádio. Tinha câmera, tinha corte, mas era rádio. Era muito parecido com o podcast, né? Que a gente tá aqui, eu não tô tendo que olhar ali o tempo inteiro. Sim. Eu posso olhar, mas se eu não olhar também tá tranquilo, Sim. entendeu? O Morning era assim. As câmeras, inclusive, eram meio câmeras de segurança, assim. Tipo, sabe assim, umas câmeras que eram no teto, você nem sabia se tava filmando sua cara. Então, era muito gostoso de fazer e dava esse elemento do improviso, do grupo. Eu sempre gostei muito de trabalhar com um grupo de pessoas, assim. Nunca fui aquela pessoa, não, eu quero um negócio que é meu, sabe assim? Sim. Até acho difícil fazer sozinha. Eu faço hoje um podcast sozinha, né? O Ansiolista. E eu acho, assim, no começo falei, gente, que viagem, né? O que eu vou ficar falando? Quanto tempo que eu consigo falar sozinha? De que assunto, né? E eu parto dessa lista de ansiedade que eu sempre fiz. Isso é uma coisa que eu já fazia. Todo domingo, tipo, o que você tem pra fazer na semana, sabe? Que filme você tem pra ver, ouvir, ou que vídeo você tem que fazer, ou, sabe, um filho que você tem que levar no médico, sei lá, várias coisas que me geravam ansiedade eu fazer uma lista. No meu celular. Pra, e aí, tipo, desaluviar a cabeça. exato, e poder descansar. Colocar ali. Exato. Tá. Era esse o princípio sempre. Tá. Se eu acordo, por exemplo, sei lá, vou fazer uma viagem, e eu tô ali, aquilo tá me consumindo, eu costumo acordar e... O que tá me consumindo? É a mala que tem que fazer? Então, tudo que tem que ter na mala. O que tá me consumindo? É as missões? Sei lá, tem que tirar dinheiro, tem que pagar a moça, tem que... Sabe assim, tudo. Aí eu sempre fiz isso. Passava pra uma lista,
né? Ah, tem que comprar remédio pra viajar. Que remédios? Tal. Que mais você tem que fazer? Ah, você tem que entregar 4 roteiros. Esse. Tá bom, 4 roteiros. Então, fazer essas listas. Eu sempre trabalhei minha ansiedade com lista. Sim. Então, eu continuo. Só E que agora funciona, né? funciona porque você, pra mim, a sensação, tira um pouco da Não, cabeça. mas isso acho que isso é uma estratégia acho que comprovada mesmo, assim, pra É, você conseguir desligar daqui. Cara, tá no tá papel, no você não vai esquecer. papel, eu não vou esquecer. Pode Exato. descansar seu cérebro, tá aqui, você anotou. Gente, hoje com essas agendas, né, calendar, mesmo o Notes, o Notifications, você consegue fazer as listas até relacionar. Quando você chegar em tal lugar, aparece isso pra você. Sabe? Uhum. Chegar no trabalho, sei lá, você tem que entregar um documento. Aí quando você chega lá, vem, chegou tal, tem que entregar um documento. Então, ficava usando isso pra dar uma desanuviada. E hoje é a parte da lista que eu uso Pra pra sua falar lista. Os temas. dos temas, é. Então, também, por exemplo, sei lá, tava conversando com a minha mãe ontem, ela tava contando um caso de que pela primeira vez ela foi no Poupa Tempo e a moça passou ela na frente. Ela e um senhorzinho que tava de andador, assim. E que ela ficou super mal, assim. Falou, eu não quero que me passe na frente. Tipo assim, foi Por aquela causa da a idade, entendeu? concretude da velhice Exato. Ela chegando. ficou muito mal. Ela, nossa, eu não quero, eu não quero, eu não Tipo, eu não quero. Eu falei, mas preciso. mãe, enfim, não é que a mulher olhou pra você, achou que você tava um horror, é porque é a idade, e aí você tem benefício. Não quero ter benefício nenhum, sabe? Aí depois ela contou uma história engraçada que era. Ah, daí depois disso apareceu uma moça. Ela falou: você precisa ver, uma moça elegante, tudo. Ela tinha uma filha de uns 15 anos. E elas estavam sentadas. E daí a hora que eu cheguei, essa moça falou: a senhora não quer sentar aqui no meu lugar? Aí falei, mas mãe, isso é educação. Eu também falo, qualquer pessoa que eu vejo que é mais velha que eu, que chega num lugar, eu ofereço. Ela falou, não faça mais isso. Não faça mais isso. Foi Não horrível, eu me acredito. senti muito mal, não sei o quê. Então, assim, engraçado isso. Uma coisa que aconteceu, eu marquei lá, vou falar sobre isso. Nessa semana, amanhã, né? Mais conhecido como amanhã, quando eu for gravar. Mas esse tipo de coisa, daí eu vou anotando Pra virar pra. conteúdo pro Exatamente, para eu poder ansiolista. trazer essas reflexões, esses pensamentos e tal. E também, 0 pessoas, né? Aquela coisa, é isso, começar do zero. E quem que vai se interessar por eu falar sozinha e tal? Mas eu tava usando meio como terapia, porque foi logo que eu saí da PAN. Eu vi que eu tinha uma. Sei lá, eu falei que é quase uma compulsão por criar conteúdo, assim. Eu não soube ficar sem fazer nada, sabe? Tipo, meu marido falava, não, desce lá, fica na piscina. Eu falava, que Que piscina? Você tá piscina. louco? É, Eu eu não quero também. piscina nenhuma, eu É quero fazer alguma confuso. coisa, não sei o quê. Aí ele, não, aproveita que você tá, sabe, com tempo, pra você descansar. E eu pensava, gente, tá louco, que descansar? Eu Descansar te do quê? entendo. E aí eu entrei meio numa pira de produção de conteúdo pesada, assim. E por um lado eu achei que foi ótimo, por outro eu achei meio bizarro. Tipo, no sentido de eu não conseguir dar uma relaxada, uma descansada, ficar muito ligada, sabe? Em o que eu vou fazer, o que tem pra fazer, eu aceito fazer isso, eu aceito fazer aquilo, eu aceito, sabe assim, o tempo inteiro. Mas é isso também, é um pouco do que eu sou. Eu achava que eu era 80% família. E sei lá. 20% trabalho. E eu fui descobrir que eu era 90% trabalho e 10% família, sabe? Foi difícil também de enfrentar isso. O tempo que eu não levei meus filhos na escola, nunca levei. 10 anos, 11 anos fazendo morning show, acordava às 6 da manhã e ia embora e voltava às 4 da tarde. E aí sim, pegava na escola, participava, o máximo que dá. Mas assim, nunca levei eles de manhã na escola. E assim, não é que você se sente culpada. Não, eu não me sinto culpada, mas é uma constatação, gente. Eu nunca tinha participado desse processo da vida dos meus filhos. Tipo, eles nunca me deram bom dia, mamãe, vamos tomar café, ou não toma café, ou não escovou o dente, ou como que tá indo pra escola, tá tomando banho, tá indo de última hora, ou tem uma organização. Eu não sabia o que acontecia na minha casa. Tipo, não sabia. E aí foi também tomar contato com tudo isso que terapia chegou, né, gente? É, Obviamente. A é, terapia chegou nessa hora de você parar e falar: caramba, gente, passaram 10 anos.
É E aí, entendeu? interessante você trazer isso. E são perfis de maternidades e tudo bem, Não, tudo bem, né? super, mas é É verdade, é o que verdade, aconteceu, você não sim. volta no tempo, né? É, Todo mundo fala isso, ai, aproveita que não volta no tempo. E de fato, gente, não volta no tempo. E é, depois, não é que eu fico me sentindo mal, sabe? Ah, eu choro agora porque eu é. não fiquei 10 anos levando meu filho na escola. Não é isso, mas assim, é uma constatação. Uhum. Você não participou, agora as coisas acontecem de sei lá que jeito, um jeito que aconteceu durante 10 anos, entendeu? E você está chegando, bem-vinda, tudo bem? Essa sua casa de manhã é legal? Você achou que tá legal? Não tá legal? O que que você vai fazer pra mudar? Ou você vai ter que relaxar sua bisteca, porque as coisas não acontecem do jeito que você imaginava, fantasiava e queria. Então também houve esse momento, sabe? De você parar lá todo o rolê que você fazia e tal, e olhar para as coisas que não deu para você fazer, como não dá para muitos pais fazerem. Eu ainda tinha essa bênção de poder pegá-los na escola, né? Tem Uhum. gente que não tem horário para voltar para casa, que Uhum. sai com o filho dormindo e volta com o filho dormindo. Então eu ainda tinha esse lado muito maravilhoso de pegá-los no Sim. fim e de poder estar com eles bastante nesses outros horários. Mas é isso também. Eu acho que quando você sai da sua frequência que você se acostuma, e a gente se acostuma rápido, né? O piloto automático, ele entra rápido na vida da É, gente. Tal. E aí, quando você tem que sair daquilo, é muito difícil. é. É muito. Pra bom ou pra ruim, tanto faz. Aí eu fiquei tanto tempo sem ter nada diário pra fazer, porque fiquei nessa agenda. Ah, um dia é 3, outro dia é 4, outro dia vai num lugar, outro dia não tem nada pra fazer. Aí, outro dia não tem 3 dias, não tem nada pra fazer. Tô falando de trabalho, assim, Sim. né? Tem, assim, rede social, que virou quase que uma obrigação. Sim. E aí você lidando também com essa rejeição de rede social, que É. você faz um negócio, puta, gasta um puta trabalho, E não não dá a tem. visualização que você Sim. imagina. Enfim, super frustrante, uma coisa que você Sim. tem que fazer todo dia e, putz, É que é uma mudança não muito tem brusca pra resultado. você, Exato, né? Do tipo foi assim, muito. porque você ficou, tipo assim, sua vida na Jovem Pan. E achando que ia ficar a vida inteira. Porque, pensa, uma empresa que era da minha família. Eu entrei lá É. trabalhando com meu avô. Então, pra contar isso pro pessoal que não sabe, É, você é neta do Tuta. do Tuta, o É. Tutinha. Não, Tutinha é meu tio. Tutinha é seu O Tuta, que tio, é meu avô, ele é o, o, o o dono. fundador. Quando virou rádio Jovem Pan, né, que era Pan-Americana, virou Jovem Pan. Ele comprou a parte dos irmãos. Ele era diretor de TV na TV Record, que era do pai dele. Ele trabalhava com direção de TV. Então, o Fino da Bossa, a família Trapo, eles tinham um grupo lá, que era o Newton Travesso, diretor de cena, ele era diretor de TV. Transmissão de futebol, 1000 coisas. E aí, quando ali deu um tempo, ele resolveu sair da TV e comprou a parte dos irmãos, eram 3 irmãos, da Pan-Americana. E aí veio a Jovem Pan. Ele ficou só com a rádio. Ele saiu da televisão para fazer só rádio. Tá. E aí fundou a Pan-Americana, a Rádio Jovem Pan, e aí, enfim, a AM, depois veio o FM, o Tutinha, que é meu tio, entra no FM quando vem esse dial, né, que é outra onda, né, era a AM, aí quando tem o FM, o Tutinha entra só no FM, por isso que eram rádios tão diferentes antes, Tá. né? A Tá. gente tinha a parte de jornalismo na AM, que foi onde eu trabalhei mais, que eu trabalhei com meu avô. Com E a seu parte vô. do entreter, que era no FM, FM, que era o Pânico, as 7 Melhores, que isso era o Tutinha. o Tutinha. Que hoje é o presidente do grupo todo. Tá. Então, há um momento ali, que é logo quando nasce meu filho, meu segundo filho, que é 2013, que meu avô sai, ele fica doente, tem uma série de questões de saúde, então ele sai e aí o Tutinha assume o grupo todo. Então, a AM e a FM tornam-se algo mais unificado. Tá. O Morning Show é um dos produtos que vem disso. Então, Tá, dessa unificação. exato. Eu fazia um programa que era na AM, mesmo horário, chamava Jornal Jovem Pan. Esse programa deixa de existir e o Morning Show passa a ocupar as duas ondas, né? Passar na rede Brasil e na internet. Então foi o Entendi. primeiro híbrido, assim, que juntou todos os públicos. E aí a Entendi. nossa entrada, minha e do Zé Armando, veio muito também para dar uma equalizada, porque o pessoal de AM estava acostumado com um tipo de notícia, um tipo de condução, e se assustou um pouco com aquilo que vinha do FM, né? Uma coisa mais assim, entreter e tal, que o cara falava, gente, tô acostumado
entrevista com o ministro, entrevista sobre transplante de órgãos, entrevista com o Tarcísio Meira, eram coisas assim, mais culturais, mais sociais, não tinha, assim, uma piada, entendeu? A não ser que a gente falasse com o Chico Anísio, que já aconteceu, mas assim, não era uma coisa para ser divertida, era uma coisa para ser informativa, né? Tá. E aí o Morning, a princípio, era só divertido. Então, quando isso entrou no AM, as pessoas estranharam, falaram, o que que é isso, gente? Era um jornal, tinha um jornalismo, agora virou um... não gostamos, né? E aí teve que dar essa misturada. E aí a ideia foi trazer esses dois jornalistas, eu e o Zé Armando, que éramos mais de cultura, a gente já trazíamos uma certa informalidade, né? Pro AM já era uma grande informalidade, mas pro pessoal de FM a gente era até meio careta, né? Sim. Mais formal demais até. Mas aí que deu aquele equilíbrio, a gente foi achando essa fórmula, misturando um pouco as equipes, né? O Tuta, na verdade, o Tutinha. Foi ele que encabeçou, esse projetou projeto. e, enfim... Que deu muito certo, né? foi acertando, assim, demais. foi Eu acho que ajustando. quando veio o Ricardo Arcon, que foi nosso produtor durante muito tempo, quando ele entrou para a equipe, aí azeitou muito, assim, porque daí começou a ter um roteiro, um propósito, foi se encontrando essa fórmula, e aí eu acho que foi muito bem. Aí depois eu acho que foi um pouco engolido por essa polarização, esse lance muito político, e aí pra mim foi muito desgastante, porque não era a minha característica. Eu ia falar isso pra você. A impressão que eu tinha, e você me corrija, é porque muita gente estava ali e adorava aqueles embates, cresciam no caos, vamos dizer. Aquilo te doía. Você ficava mal. Não, pra mim não era legal. Tua praia, não era aquilo, minha praia, né? Roubava os assuntos meus, roubava aquelas loucas, não é? Mas o que dá mais audiência? Uma puta treta, um assunto político ou uma dica de série? Acabava que dias que estava previsto de ter coisas legais, que eu achava legais, né, de entreter, não entravam, porque realmente estava aquele puta treta, aquilo lá valia. E às vezes eu acabava entrando em algumas tretas, tipo... totalmente com o fígado, e aí você se machuca, entendeu? Porque eu não trabalho com esse ativo, então eu não sei trabalhar esse ativo. Tem gente que trabalha, né, com argumentação, discussão, então, na hora que dá ruim ali, tá do jogo. Eu não. Então, às vezes, sei lá, você falava alguma coisa, começava a respingar no seu canal do YouTube de séries, alguém mandando seu filho ser estuprado. Chegava nesse nível, assim, umas coisas muito pesadas, assim. Meu, é porque a gente... E aí, essa polarização social, que a gente viveu foi doentia, né? Foi. Mas até hoje tem uns malucos aí. Ainda? Então, eu comecei... assim, por mais que você fale, não leia os comentários, não tome contato com isso, é impossível. Começa a chegar nas suas coisas, você começa a ler... E, cara, começa a te fazer mal. E começou a me fazer mal, assim, realmente, muito mal. Assim, de eu ficar mal no final de semana, sabe? Aí você fica pensando, tipo, vou entrar nessa treta. Que preguiça. Aí, assim, eu ia trabalhar naquela preguiça. Falando, eu quero entrar nessa treta. Mas eu quero mesmo, sabe? Porque, puta, vai provocar um negócio que... Será que eu tô afim de passar por todo esse negócio que vai acontecer? E outra, tem coisa de tempo em rádio, que as pessoas não entendiam. Eu ia perguntar sobre isso, sobre o tempo em rádio. Porque muitas vezes as discussões ficavam nessa, tipo assim, você tirou meu tempo de fala. Isso aí é uma grande falácia de pessoas que, sinceramente... Não entende. Não eram entende ou é intelectualmente honestas, porque todo mundo sabia que tinha um tempo. O tempo não era, por exemplo, o Edgar ou o Paulo Matias que estabelecia. O tempo é o tempo que tem que entrar um break. E por que não pode passar esse tempo? Porque você está numa rede de rádio. Você tem rádios no Brasil inteiro que estão usando o mesmo tempo. Então, por exemplo, se a gente tem que sair às 10h15 do ar... Tem que sair às 10h15 do ar, porque senão vai cair o comercial do Brasil inteiro. Que o cara vendeu lá localmente, entendeu? Ele não pode derrubar o break comercial, a gente não pode fazer isso. É uma irresponsabilidade. Só que tinha gente que usava isso como argumento para dizer que talzinho não deixava falar, que fulaninho não deixava, entendeu? Aí... Eu acho que a gente que estava lá, a gente sabe quais eram os tempos e o que era possível, porque sempre era possível de dizer, puxa, eu queria ter terminado uma coisa, sabe?
algumas vezes voltava e podia se terminar, mas usar isso como argumento no tipo, fui censurado, tinha esse papo, entendeu? Tinha. Era meio ridículo, porque todo mundo sabia que existia um tempo para discussão e que, eventualmente, teria de ser cortado, não por nada, mas por um break comercial. Sim, Então, tinha. assim, gente, toda vez esse argumento, eu não acho que é um argumento válido. É que nem eu reclamar, que nem eu agora acabei de fazer, né? Tipo, a minha pauta de entreter não entrou. Eu tô falando assim, eu tô falando pra você o que acontecia. Eu não chegava lá e começava. Lá no ar. Olha, gente, é um é. absurdo. Ou entre as pessoas do programa, porque, cara, o programa é coletivo. Se essa pauta não entrou, é porque entrou outra. E amanhã vai entrar a minha. Tipo assim, sabe? Essa coisa de ego, de quem vai parecer mais, menos, não sei o quê. E rolava, né? Rolava muito. Então virava, tipo, um administrativo que você tinha que fazer de pessoas, né? Que não era o administrativo do programa, o normal. Não, era de egos e provocações e cortes. Sabe, assim, uma coisa que me Sim. dá uma certa preguiça. Porque só Total. quem faz um programa diário sabe a Desgaste. desgaste que é. Eu fiquei um tempo sem fazer, agora já voltei a fazer um programa diário. Óbvio que o que eu tô fazendo hoje, gente, não tem nada a ver com o que era ali no Morning, é muito diferente. Que é lá no Flow News. Que é no Bom Dia Flow, no Flow Bom, News. isso. Que é maravilhoso, porque é o meu mundo ideal, eu falo, é o meu mundinho, porque foi um projeto que eu pautei pra eles, eu falei como eu queria ser, eu que pedi pra Dani vir e ela veio, a equipe, produção, eu que trouxe, sabe? Vocês estão Tudo totalmente aprovado, alinhados, totalmente né? alinhado, Sim. mas já esse é o tipo de desgaste que eu gosto de ter. É o desgaste do trabalho, Sim. não das tretas. Das Entendeu? tretas, sim. É o desgaste que acontece normal de você ter que trabalhar à noite durante 1h30, de manhã chegar às 8, Sim. né? Pensar na sua roupa, maquiagem, que a gente não tem uma equipe que mexa com isso, então cada um pensa no seu. Sim. Terminar esse roteiro, fazer o ao vivo com alegria, né? Com, sabe, informações corretas, Sim. com um bom humor, que é a proposta do programa, informação e bom humor. Falar com o chat, terminar, gente, acabou o trabalho, não é tipo, depois ficar pensando se vão querer te assassinar na rede social, ou se fulaninho ou ciclaninho estão brigados, estão sem se falar, porque sei lá o que aconteceu no dia. Tipo, esse tipo de coisa é muito desgastante. E hoje não acontece mais. E eu acho que é isso também, um pouquinho de saúde mental. Saúde mental. Começou o programa falando, claro que, gente, não se compara. Eu não consigo nem imaginar o que as mães azuis passam, mas é isso. Uma hora você tem que olhar e falar, cara, e aí, entendeu? Essa é a vida, é isso. Eu deixei 10 anos de levar meus filhos na escola e se eu não parar pra pensar, são mais 10 anos e nesse desgaste de você levar esse trabalho pra casa, no meu caso, pra família também, porque Sim. é o Natal que tem um comentário, é um aniversário que vem alguém falar alguma coisa. E aí você fica muito contaminada com aquilo. Aquilo não sai de você nenhum minuto de paz. Eu acho que é isso que acabou pra mim fazendo com que eu saísse. Que saísse. Não tinha mais espaço pra nada. Só pra isso. Eu posso imaginar. Entendeu? Porque antes, eu na advocacia também vivenciava muito isso, no sentido de que em alguns tribunais, assim, que eu atuava, tinha um pessoal muito belicoso, sabe? Que tava ali pela treta, que já chegava já sem cumprimentar, já chegava... E, cara, isso era uma dinâmica que me fazia mal. Eu entendo a dinâmica e tudo, mas eu acho que é isso. Uma hora você pode, se você puder, e eu pude, tipo... né? Você quer continuar? Nossa, cara, tipo, pra mim não fazia sentido, vamos supor, dá pra você brigar pelo direito do seu cliente da mesma forma, sendo cordial, educado, você vai pôr no papel, vai discutir ali o que é direito ou não, ou discordar, sendo harmônico, educado, assim, sei lá, é um outro profissional que tá ali do outro lado, eram umas coisas que não cabia muito na minha cabeça. Eu também não vivo bem desse jeito. Tem gente que gosta, que curte. Tem gente que curte o caos do negócio, assim. Exato. Tem gente que cresce nisso. Na adrenalina. Na adrenalina e tal. E é importante a gente
se conhecer Se também, conhecer. pra poder entender. Porque senão a gente, cara, a gente adoece. Eu acho que eu tava bem adoecida, assim. Eu hoje olhando falo, cara, acho que eu tava bem adoecida. Não, eu sei que eu tava, né? Tava, Tanto que né? eu cheguei num limite, No assim. limite, né? Exato. Das personalidades todas que passaram lá. Você tinha bastante embate com o Caio Coppola. Tinha. Mas eu não. Não É era muito você bizarro só, isso. né? Não, Acho que todo o mundo Caio tinha. Coppola era um Com o cara Fefito, com o Edgar. peculiar. Não, ele era. Ele usava um pouco dessa estratégia do tipo, estão cortando a minha fala. Ai, não sei o que, não sei o que lá. Ninguém fala Enfim. comigo. Ele deu umas Ele falou declarações. isso. Mas depois né? eu falei com ele, sabia? Eu sou Falou? dessas. Você foi falando, meu, por que você tá falando Falei, isso? por que você falou na Leda que ninguém falava com você? Na Leda Nagli, né? Ele deu uma Ele falou que declaração. ninguém falava com ele. Eu falei, nossa, mas eu não falava com você? Porque ele sentava na minha frente, né? No trabalho. Ele sentava no computador da minha frente. Daí ele falou, não, você não, imagina, tal. Daí eu falei, ué, então, sei lá, não entendi. Daí ele falou, nossa, mas você acha que eu deveria fazer Uma retratação. explicar? Aí eu falei, não, é um não assunto, é só pra você saber que quando me perguntavam sobre isso, eu falei que era mentira. Porque era mentira. Sempre te tratei bem, você sentava na minha frente. Já te dei até remédio pra imunidade, sabe aquelas coisas? Mais pra imunidade, conversa de namorada. Era normal. Mas no ar, às vezes, ficava belicoso por uma questão de assunto, assim. Mas, enfim, normal. Eu acho que, como era a proposta do programa, é natural que as pessoas se entendam e pensem diferente. Eu gosto de ter um convívio mais global com as pessoas, né? Por exemplo, a Zoe é minha amiga até hoje. Zoe Martinez. Sim. E ela pensa bem diferente de mim, na maioria das coisas. Mas em outras ela pensa parecido. Ela é uma menina que gosta, sabe, dar uma atenção, por exemplo, sei lá, para minha avó, para minha avó, pessoas mais velhas, a avó dela, a família, ela é muito família, as irmãs. Enfim, eu acho que a gente às vezes tem muito mais em comum do que de diferente. Aqui as pessoas focam muito nas diferenças. Então eu gostava muito de ter um extracampo, porque aí você podia focar mais nas pessoas e não só no que elas estavam falando no ar, que era onde você divergia, entendeu? Tipo assim, o Adriles falava um monte de coisa que eu divergia. Falou coisas que eu também concordei, até aplaudia ele quando eu concordava, mas no dia a dia a gente se dava bem, dava bom dia, dava risada, sabe? Tipo, não é sempre um inferno. Acho que ninguém é assim, 100% céu ou 100% inferno. Nem eu, Ninguém entendeu? é. Então, assim, eu sou dessa pessoa mais de gostar mais do global. Mas no ar era feito para ter esses embates, entendeu? Só que é isso também. Tem gente que vai mais longe, né? Que xinga, que, sabe? Tem gente que é assim. E eu não sou assim. Então, pra mim, chegou uma hora que realmente tava meio complicado, porque tava meio uma terra de ninguém, né? Teve uma vez que, sei lá, quem mandou não sei quem, sei lá, pra aquele lugar, sabe assim? Depois vocês procurem. Mas assim, não, tinha coisa que acontecia que eu falava, gente, sei lá. Teve uma vez que um falou, olha, eu não vou mais participar do programa, porque eu falei, olha, senhor, sei lá, faz o que você quiser que eu faça. Assim, era uma coisa que você falava, gente, o que você quer que eu faça, moço? Tipo, tô aqui apresentando o programa. Você tá bravo porque falou que não vai mais participar, então não participa, sei lá, paciência, entendeu? Era tipo uma cilada, Bino, sabe você jogar com pessoas que podem te dar uma bolada nas costas? Aí não tem, né? É um grupo ali, você fala que você não vai mais estar no programa? Ah, gente, não tem, né? Que nem eu falar aqui, tô aqui no meio do negócio com você e falar, quer saber? Vou pegar e vou embora agora. Então Gente, tá. vai, né? Que você quer que eu faça o Beijo, quê? tudo de bom na vida. né? Então começavam a acontecer coisas que geravam uma fadiga completamente desnecessária, assim, eu acho, completamente desnecessárias. E que não tinham nada a ver com o programa de equipe, né? Tinham a ver com uma tentativa individual de se aparecer. Sobressair. E aí, sinceramente, já me dava cansaço, porque eu tava nesse trabalho do dia a dia. Eu chegava lá às 6, eu escrevi roteiro o tempo inteiro que eu tive nesse programa, então, assim, eram 6, 8 páginas por dia de roteiro, só das minhas partes, então, assim, sabe, era trabalho aquilo ali, não é uma brincadeira. Vou abrir aqui e ficar falando um monte de anedota pra ver. Não era sério. E aquilo era o trabalho, não ficar administrando essas outras coisas, ao meu ver. O trabalho, ele é sério e ele não é brincadeira, entendeu? E outra, era a empresa da minha família, era o nome do meu avô.
Tinham coisas que aconteciam que eu não achava que eram dignas ou legais de estarem na frente do microfone da Jovem Pan, sinceramente. Eu achava que eram coisas, mentira que a gente tá nisso, sabe? O microfone que não já honra. teve tanta diversidade de opinião daqui ou dali, tanta informação, tanta prestação de serviço, a serviço de sei lá quem que quer lacrar hoje, tipo assim, sei lá. Então, pra mim, ficou penoso mesmo. Mas foi ótimo, acho que foi um enorme aprendizado. Sim. Foi um universo incrível de pessoas que eu trabalhei. E eu acho que, no fim, eu era muito insegura em relação ao meu trabalho, né? Sempre fica aquela dúvida, será que eu tô aqui porque é da família e Eu ia te tal. perguntar isso. Tinha essa, você sentia Assim, eu não isso do tipo, ficava pensando nisso, eu não tá ficava. aqui porque é a neta do Tuta. Isso, desde o primeiro dia, Desde meu avô sempre. falou que seria assim. Ele falou, você vai ter que ser a primeira a chegar, a última a sair, e todo mundo vai achar que você tá aqui de favor. Mas eu não ficava pensando muito nisso, eu ficava pensando em ser a primeira a chegar e a última a sair. E aí em fazer tudo que me propusessem lá de fazer, sabe? E tal. E aí isso acabou virando uma oportunidade de mostrar que eu sabia e de aprender muita coisa também. E aí, acho que a partir do momento que eu saí, que eu fui entender quem eram as pessoas que me chamariam pro quê, em que lugares e se eu conseguiria fazer. E aí, eu fui chamada para inúmeros lugares por diversas pessoas que trabalharam comigo. E aí, eu fui ganhando de volta, ganhando, acho que pela primeira vez, nem vou falar de volta, mas assim, a certeza de que eu realmente sabia fazer o que eu fazia, né? Então, fui ao SBT, fui à Band, fui ao Roda Viva inúmeras vezes, fui, enfim, tudo que foi lugar, inúmeros podcasts, no Flow News, tive essa oportunidade de pleitear o programa que eu queria, eles me deram essa oportunidade de falar o que você quer fazer, e de eu apresentar, eles disserem, que bom, você quer fazer isso, vamos fazer. Não é sempre, entendeu? Então, assim, Com certeza. eu falei, cara, é isso, eu sei fazer mesmo. Pois é, sabe? Tipo, tá tudo bem, eu sei fazer. Agora, o que é que eu quero fazer, né? Porque antes eu também vinha muito movida do faz isso, faz aquilo, tem que fazer isso, precisa disso, precisa daquilo. Era de passado, né? Assim, uma demanda, a demanda. Né? Faça eu não tal era muito coisa. ativa, tipo, eu Isso. quero fazer tal coisa. Não tinha muito isso. Eu meio Isso foi fazia o por que mandava. anos, né? Quantos anos? Eu fiquei lá de 98 a 2023, que eu saí, eu nem lembro mais. Já tô em... Acho que foi 2023 que eu saí em janeiro, né? Então, de 98 a 2023. Mas porque eu tinha muito esse propósito de, isso aqui é a minha vida, isso aqui eu vou fazer tudo o que precisar. Se for pra passar um pano, eu passo um pano aqui na mesa. Sim, a empresa da minha família eu vou executar. Eu vou executar o que pedirem. Isso, então eu sou uma executora. Então eu vou executar. Exato. Mas não como a protagonista, não, né? que não assim, houve essa oportunidade isso, também. sim, Acho sim. que poderia, ou eu poderia ter brigado mais por isso, coisa que eu não fiz, ou poderia ter sido me dada por privilégio alguma oportunidade de mandar em alguma coisa, mas nunca aconteceu. Então eu achava muito louco isso, falava, você é dona? Eu falava, dona do quê, galerinha? Que dona é essa que tá acordando às 6, indo embora, sei lá que horas? Eu não sabia que você era neta do Tuta. Na verdade, eu nem sabia a distinção de Tuta e Tutinha. Porque eu acho que é algo que... É que eu nunca usei muito disso, né? Tipo assim, não é um crédito que eu gosto de usar. Até as pessoas ficam meio assim de perguntar quando eu chego num lugar, né, de entrevista e tal. Cara, mas eu sou, é isso, é a realidade. Tem gente que acha que usa isso pra me depreciar, gente. Mas pra quê? Como assim, gente? É isso, é a como. história, é a sua família. É isso, e nasci, entendeu? Acabou. Nasci lá. Tem privilégio? Tem. Todos os privilégios que você possa imaginar. Desde ter estudado em escola privada, ter podido só estudar e não ter que trabalhar ao mesmo tempo. Desde, sim, a porta foi aberta pra mim, na hora que eu quisesse, entra, vem aqui trabalhar, teve privilégio o tempo inteiro, teve privilégio. Você aproveitou as suas oportunidades. É isso, e eu só, no que eu posso dizer, qual foi a minha parte nisso, né? Meritocracia, nada disso. A minha parte foi ter uma humildade de aprender. Acho que isso que eu sempre pensava, tipo, essas pessoas são muito foda, eu vou aprender com elas. Sim. O máximo, sabe? Então, assim, tem que gravar. Não, tinha gente que falava, não, depois edita. Eu falava, não vamos editar, eu quero fazer de novo. E aí as pessoas viam, e acho que é por isso que hoje as pessoas também me chamam, porque sabem que eu nunca fui essa pessoa que me escondia atrás desse privilégio. Tipo, sim. Eu sempre botei a mão na massa, fiz, tentei aprender ao máximo, respeitar muito as pessoas com quem eu trabalhei, que, pessoas muito feras, assim, tipo, Joseval Peixoto, Fernando Zamit, Oliveira Andrade, José Armando Vanucci, Edgar Piccoli,
é tanta gente, assim, que É, é tudo privilégio, você entendeu? É tudo, é sim, tudo, é tudo, é tudo, é o tudo. Edgar tudo. eu conheço da MTV. Edgar, DJ pão maravilhoso. Depois de 2 anos só que ele resolveu ficar meu amigo, demorou. É um homem assim, meio ressabiado. Ah, Mas então, cara, o Edgar, o mestre da comunicação, o cara ter saco pra conversar comigo, achar importante o que eu tenho pra dizer, vamos marcar um café pra conversar, eu acho foda. Isso não tem nada a ver com nada, tem a ver com que eu também construí a minha parte. Eu fiz a minha parte, com humildade de trabalho. E é isso. E é, agora eu saí e tô aí. É o que eu tinha pra pôr na mesa. é, Humildade e trabalho. Você quer vir aqui fazer um programa? Eu quero. E eu dou conta, eu faço, e tá lá, tá acontecendo. Tá o Bom Dia Flow. Acho que agora eu me sinto muito mais segura do que eu faço sem por causa dúvida. disso, entendeu? Eu quando eu fui te mandar direct e tentei que você viesse aqui pra conversar, eu nunca soube dessa sua relação de parentesco, mas eu te ouvia do Morning Show. Sim. E depois fui vendo tipo assim, por conta do seu perfil, todos os outros rolês, assim, que você Sim. fazia. E que você gostava muito de cinema. Sim. E que é uma parada que eu gosto também. Mas também faz tanto tempo que eu não consigo acompanhar É filme difícil ir ao nenhum, de cinema nada. mesmo. Não, e até mesmo de assistir. Mas isso pela minha vida Sim. mesmo, assim, da minha rotina em casa. Eu Entende? imagino. E só que aí, por isso que eu gosto mais de acompanhar até, por exemplo, canais e espaços que comentam, porque eu não vou assistir o filme, Sim. não vai dar Eu não tempo. vou assistir, eu já pego a resenha. Mas eu pego a resenha, Pra tipo, saber um pouquinho. sabe assim, de Uhum. ficar meio que por dentro. Bem informada. Você tem que, então, assistir diariamente o Bom Dia Flow, todo Tipo, mundo. sabe assim, eu fico, Que eu a ideia gosto. é essa do Bom Dia Flow. É o sonho, informação e bom humor, né? Você sai, tem as notícias sérias no começo do programa, tudo. Tem matéria com um especialista, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que muito ter ainda, sabia? Porque agora com esse onda de influenciador, né? Nossa, conta-se cada anedota na internet e as pessoas acreditam, cada edição, né? E aí a pessoa fica aquele vídeo, 1 milhão de visualizações falando um grande nada sobre sei lá o quê. E aí eu acho que, cara, tem tanto médico, como o trabalho que você faz, tanto médico Nossa. especialista, gente credenciada pra falar de um assunto, que acaba ofuscada por alguém que só tem uma fórmula de internet que rende, né? Então eu gosto muito de ter essas De ter- pessoas também Aí no você leva um programa. especialista pra falar de algum tema. Tipo, é rápido, mas coisas, por exemplo, saiu uma matéria semana passada, várias matérias falando sobre o aumento de miopia em crianças da rede pública e tal. E aí, hoje a gente teve um oftalmo esclarecendo o porquê desse aumento, quais as hipóteses, o que é que a gente pode fazer para prevenir, o que que é importante, etc e tal. Então, assim, é uma coisa rápida, mas é uma coisa Informativa, certa, é uma certa. pessoa séria Perfeito. para trazer alguma coisa mais embasada e não um achismo e tal. Porque é isso, né? Todo mundo quer ser especialista em tudo, mas ser especialista em um assunto, até, por exemplo, séries e filmes. Tem gente que fala, ela é especialista em séries e filmes. Eu não me considero. Eu me considero curadora, assim. É um assunto que eu gosto, que eu assisto, que eu consumo, que eu falo sobre. Mas, assim, sei lá, acho que tem gente que é especialista em cinema, que se dedicou só ao cinema. A Isabela Boscov, o Sadovski, a Miriam Spritzer, que faz matérias pra gente lá de fora do Brasil, tem no Bom Dia Flow. Tem a Bárbara Demirov, que era da Veja. São pessoas que estudaram e se dedicaram e só cobrem cinema. Eu não sou essa pessoa, porque eu tava lá na treta. Eu tava com outros assuntos. Eu acho que eu sou boa comunicadora. E isso... Hoje eu acho que eu sou. Hoje eu tenho essa certeza, depois de mais de 20 anos de trabalho. Que bom. Eu acho que eu trabalho com isso, com comunicação. E podem ser várias histórias. Pode ser de um livro, pode ser de um filme, pode ser de uma pessoa, né? O jornalismo, ele é um pouco contar uma história. Contar uma história. E é importante isso que você disse, de ter especialista para falar das coisas. Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar sobre o autismo para atender meu filho, então, várias mães ali do nosso grupo ali na nossa região, que a gente fez, tinha muitos cursos, alguns muito caros, então a gente pegava ali em 5 mães, comprava um curso, comprava uma pós, e a gente dividia o login. Aí ficava assim, tipo, eu não vou atuar na área, tipo, eu não quero título, então
top, pode ficar pra você. A gente dispensava. Então, eu tenho muito... eu não tenho a quantidade de títulos do que eu tenho de estudo. Porque Sim. não me importa. Era para outra aplicação, né, no Isso. seu caso. Né? Então, eu acho irresponsabilidade da minha parte, apesar de eu ter conhecimento sobre, né? De eu vir como autoridade para falar. Então, a autoridade, o lugar que eu me sinto muito confortável para falar é como mãe estudiosa. Uhum. Então, eu fiz inúmeros cursos e continuo fazendo ao longo do tempo, porque eu fiquei como terapeuta do meu filho e ainda sou. Mas eu lido com os melhores terapeutas, então eu chamo os melhores profissionais, então eu chamo esses profissionais, porque eles São que credenciados, são credenciados para falar, né? Com certeza. Então, eu não posso simplesmente só porque é muito sério isso, Mexe com as outras pessoas, né? entende? Então, Sim. assim, Mas é porque você tem você responsabilidade. tem que ter, cara. As pessoas estão mas não é todo achando que é mundo. terra de ninguém. E a gente vivenciou um caso muito emblemático, que eu acredito até que você saiba, de uma subversão tão grande dos valores que a gente está vivendo, do caso das meninas que são cientistas. Ah, sim, que foram processadas, as duas meninas da ciência. Eu adoro esse Isso. canal, inclusive. Cara, Sempre que desmascara nunca várias isso que coisas. tem o canal delas, que é Nunca Vi uma Cientista. E para quem não sabe, isso vou só situar, acho que até da comunidade do Altispod tá todo mundo sabendo, porque a indignação nossa foi bem da grande. Que acho que foi nutricionista, sei lá, um Instagrammer, Nutri, postou um absurdo lá, sei lá, vinculando diabetes com vermes. E isso já teve muita postagem vinculando também autismo com verme. Jura? Super. Que aí, vermes causava autismo. Ah. E o povo também teoriza muito assim, que o intestino é um segundo cérebro, né? Beleza, a gente sabe que o intestino é um órgão muito importante e tudo mais, só que a galera descamba pra cada... Parte de uma verdade para criar duas meia Nossa, mentira. meu Deus do céu, Desesperador, que é um né? negócio surreal, assim. Imagino. E aí tem uma galera que acha que autismo é verme. E tem gente que faz tratamento de ozonioterapia em crianças que aplicam ozônio no reto das crianças para tratar o autismo, vai curar. Não, se você visse assim, os absurdos que tem, né? Então, quando saiu da diabetes com verme, a galera do autismo com verme também, a indignação foi geral, né? Enfim. E as cientistas, elas publicaram e mencionaram o cara, porque o cara mencionou na rede dele, pô. A rede aberta, né? Ele fez lá, o vídeo. Instagrammer, entendeu? Um monte de seguidor. E aí, quando elas foram desmentir, porque é o fim da picada, o que ele falou, diabetes não é verme, tá, gente? Ele processou elas, Ele né? processou elas. E ganhou. Tipo, E ganhou. É que depois foi pro Supremo e aí elas Obviamente. Que loucura, né? Assim... Foi chocante mesmo. Um negócio chocante. Tinha que pegar o arroba dessa juíza, essa meritíssima, maravilhosamente desquerida, porque é outra também que eu não entendi. Eu não entendi, porque pra mim tinha que... Isso tudo tinha que, assim, sair publicado o nome de todo mundo, com a arroba de todo mundo, a cara, a foto. Essas pessoas precisam se justificar, entende? Eu entendo sua indignação. Mas eu acho, Mas eu tenho uma teoria também de que, eu não sei, eu acho que as pessoas estão buscando cada coisa hoje em dia também, meio um justiçamento. Então tá meio perigoso, porque é isso. Você vai expor a juíza, tudo bem, ela não vai responder por isso. Aí começa uma onda de ódio, sabe assim, perde a razão? Sabe, em briga de irmão perde a razão? Mas sabe o que acontece? Eu acho que o judiciário... tá meio maluco essa onda, né, de culpabilizações e linchamentos. Mas não é de linchamento, mas precisa haver um ponto que é o seguinte: no judiciário, não pode partir do princípio, do sentido assim, de ganho de causa, Sim. de que seja
porque, ai, me senti ofendido. Sim. Porque, cara, todo mundo que entra com uma ação no judiciário, Se sentiu ofendido. felizão você não tá, É. né? Se Ninguém não- tá lá, é. tô felizão, adorei o que você fez, movi uma ação. Cara, a gente tem leis muito claras pra Sim. isso. E aí, você tem que ver se você enquadrou na lei. Não é uma questão de, ai, minha opinião. Você tem Sim. lei, cara. É, lei. e é contra a Aí saúde você tem pública, que. né? O cara fazer um Exato. post desse. Ai, me senti ofendido. Mas eu acho que o judiciário tem que Tipo, ser o seu mecanismo com essa juíza, não a gente, sabe? Porque eu acho que essa publicização do judiciário tá muito ruim. Vê o Supremo. É umas pressões, umas coisas, e eles também meio querendo aparecer individualmente o tempo todo. A gente nem sabia quem eram essas pessoas, gente. Vamos falar a verdade? O Supremo, Paulinha, você sabia quem era? Eu discordo, sabe? Porque eu, como advogada, eu Mas você digo... acha que a gente entende? Não. Eu não sou advogada. Você acha Uhum. que eu entendo o que sei lá, o ônus da prova? Sei lá, eu entendo assim, muito basicamente, cada questão jurídica que acontece, sei lá, por exemplo, o negócio do Lula, eu acho avacalhado. Ter um processo, o cara ficar preso, de repente, não, foi tudo errado, gente, vamos soltar essa pessoa. Gente, que loucura! Não. Como assim foi tudo errado? O homem ficou preso. É. Tipo, aconteceu tudo isso, ele não pode sair, agora foi tudo errado. Então, é brincadeira. Então, assim, eu acho que a sensação das pessoas é que há uma impunidade. Não, e aí eu não, então, e aí a gente não fez direito. Eu tô falando isso por causa do lugar do especialista, que eu tava dizendo aqui no começo. Eu não entendo. Eu entendo que pra mim não faz sentido. É isso que eu entendo, entendeu? Acho que a maioria das pessoas, tipo, mas não faz faz. sentido o Maníaco do Parque sair agora, Não, 2028? Não faz Não, sentido. nenhum. Faz sentido o cara ficar preso, ok? Daí, não, é mentira. Aí o Moro era legal, de repente, não, é um bandido. Sabe assim? As pessoas ficam, gente, o que tá acontecendo nesse país? Aí o que eu acho? A gente não fez direito. E os próprios caras do direito se dividem. Tem gente Sim. que acha que um, que acha que outro. Então, quer dizer, o que é que vale a gente ficar num puta debate de não especialistas, tô dizendo, eu e outros leigos aqui que não entendem nada da lei, não fizeram direito, não estudam, não tem pós, não nada, debatendo, brigando em família, em rede social, querendo acabar com um ou com o outro, sendo que não somos especialistas, não sabemos. Linchar uma pessoa virtualmente vai levar até onde? Ou perseguir uma pessoa num restaurante para jogar uma água, cuspir, ou hostilizar, filmar e pôr no meu Insta, vai mudar o que na sociedade? Então, eu acho assim, o que falta? Falta uma apólice de quem são os entendidos. Quem é do jurídico? Quem são as cabeças? Eu não sei. Não é o pessoal do STF, é outras pessoas. Quem são? Quem é que vai entender? Você é advogada, você entende mais, você pode trazer 1000 pontos aqui. Eu não sou. A maioria das pessoas não é. Então, a gente fica se metendo em searas que a gente não tem a menor ideia e palpitando e gastando uma verborragia e odiando esse ou aquele, sabe assim? Ah, eu odeio o Alexandre de Moraes, tá bom. Por quê? Não, porque ele fica assinando coisas. Gente, a maioria das coisas que ele assina é provocado pela Polícia Federal. Tipo, não é ele da cabeça dele. Tô aqui em casa, vou assinar aqui. Vai lá ver o que o Outspod tá fazendo. Não é assim. Tem alguém que tem que provocar, que tem que mandar. Ninguém nem sabe disso. O básico a gente não sabe. Eu também não sabia. A cada momento tem que perguntar sobre isso. Então, o que eu acho? Cada especialista, cada órgão devia se municiar de seriedade, de ética, de princípios para se regular. Então, quem que vai regular o STF, que é um entendido jurídico? Eu acho que nem é o legislativo, como querem fazer agora, né? Estão tentando passar uma lei que o Supremo determina, o cara lá desdetermina. Não é sobre isso. Acho que cada órgão deveria se organizar melhor e olhar, por exemplo, uma juíza que deixa passar um negócio desse, e esse órgão, essas pessoas, esses cabeças, essa dignidade, esse povo estudado, falar, senhora, vem aqui, vamos readequar, você tá pensando errado, entendeu? A boca é do outro lado, sabe? Minhoca, minhoca, me dá uma beijoca, vem aqui. Você vai ter que se atualizar. Você tem que se atualizar, você tem que entender o impacto de uma rede social, você tem que entender, vem aqui estudar. Agora, a gente pôr o arroba dela, legal, a gente falar, ela é um absurdo, não pode ser juíza, tá bom, mas e a sociedade vai continuar desse jeito, doente, buscando justiçamentos, porque a justiça mesmo poucos conhecem, poucos têm conhecimento,
Eu não tenho nenhum. Eu olho várias coisas e acho tudo injusto, tudo errado. Não confio 100% na lei. Não acho que quem é culpado sempre vai preso, né? Então, eu penso um pouco diferente. Por 2 motivos. Então, nesse caso do judiciário, né, vamos dizer. Então, eu enquanto advogada, a gente sempre foi acostumado ali no dia a dia a ver crises de juizites, Imagino. assim, excessos, né, em que que não tem para onde reclamar. E eu penso Então, que teria que ter. mas Você quando é entendeu? só, não, mas só a esfera administrativa, na minha opinião, para mim isso aí tem que ser público, sabe por quê? Porque tudo isso é verba pública, Sim. isso é serviço público, isso tem que haver transparência. Uhum. Então, assim, se você tem regimento e atuação, por exemplo, a audiência Por pública. exemplo, regimento e atuação, já nem sei o que é, Então, gente. Você eu falo entendeu? assim, Já começou aí o meu mas eu problema. falo assim, a audiência ela é pública. Sim. Então, por que ela não pode ser transmitida? Depois da pandemia, quando algumas audiências começaram a ser filmadas, o que eu achei incrível, e alguns perfis jurídicos começaram Ser a mostrados. postar, lavou a alma de uma galera, porque começou a mostrar Absurdos. os absurdos de ministros, juízes, porque é coronelismo. Não, eu É o imagino. fim. E que antes, assim, você vai reclamar pra quem? Porque se depois. Você não acha que deveria existir uma forma de você reclamar pra quem? Tem. Só Conselho que. de Medicina, gente. Não, mas Regional de tem, Medicina, por mas exemplo, Paulinha, não tem. regula? Só que no outro dia você vai voltar pro mesmo fórum com aquele mesmo juiz pra ele julgar com outro cliente. Sei, mas E anonimato, aí. sei lá, gente. Como é que Não eu, por tem. exemplo, Pra você mim é entendeu? público. Pra mim isso aí é questão Ai, gente, tá pública. vendo? É muito difícil resolver o Brasil. E aí, por outro ponto que eu tenho disso, pra mim isso é tudo questão pública, você tem que jogar no público mesmo. E segundo, porque depois do que eu vivi da maternidade atípica, tudo que a gente foi conseguindo ganhar Foi chamando a no atenção. público, Não, eu sei, foi mas eu acho que... gritando, fazendo barulho, foi Sim. apontando nada do que foi em esferas administrativas, pedidos peticionados, Mas não é um no horror? silencioso. Mas é quando a gente, sabe assim, é quando a gente É que é a opinião mostrou. pública. A opinião pública. Assim, o alarde. Olha só essa criança aqui apanhando na escola Sim. dos professores. Olha só essa criança aqui Sim. apanhando, sendo amarrada pelo terapeuta, sabe? Sim. Olha só esse convênio de saúde aqui, o que ele tá fazendo, negando. Olha só a situação daquela criança que tá... É meio que queimando pneu. Não, eu sei, eu imagino. Você tá Mas entendendo? aí eu acho que, sei lá, não sei, gente. Eu acho que essa parte Não. do juridiquês, essas reivindicações que tem a ver com o jurídico, a gente não entende porcaria nenhuma, é isso que eu vejo. E fica falando sem saber e a pessoa fica dividida, então conforme quem você confia fala, você meio... Ai, confio, essa pessoa falou, então confio. Mas veja, ela falou e outro falou outra coisa. Não quer dizer que um é mau caráter, outro não é, que tem interpretações da Não, lei. e tem. Eu acho é muito complexo. complicado. Mas eu acho que no caso de uma causa como a de vocês, e que infelizmente não vai funcionar no lado da burocracia, e aí a gente imagina que a opinião pública apoia a causa de vocês por uma questão de humanidade e tudo mais. Em termos. Então, em termos, porque o seguro de saúde não está agindo com esse caráter. Mas aí você atinge a população como um todo quando você publiciza. Só que você não precisa ser um especialista para olhar o que está acontecendo com uma criança. Mas para julgar algo que é jurídico, para entender um juridiquês que colocam pra gente, eu acho que você precisa. Que nem uma cirurgia. Ah, mostrou aqui essa cirurgia, essa pessoa morreu. Olha essa cirurgia aí. Vê se você acha que tem alguma coisa de errado. Gente, não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Eu olho lá e vou dizer, não sei, né? Eu não vou ficar palpitando, não, esse médico deveria... Uma coisa muito específica. Jurídico, médico, eu acho que no caso da causa de vocês, é diferente.
apesar de eu não saber a especificidade das coisas que acontecem, e do que falta e do que precisaria ter, é uma constatação que aquilo não é correto. Eu não preciso de nenhum curso para entender isso, que não é correto amarrar uma criança. Sim, Entendeu? Eu acho que o é, entendimento. eu acho o nosso sistema político muito mais difícil de Não, compreensão ninguém do compreende, que o nem eles, eu sistema acho. jurídico, Ninguém compreende nada. entendeu? Eu É um acho o nosso. grande. Vai saber o que tá acontecendo. Exato, tipo assim, eu acho o nosso sistema jurídico mais fácil de compreensão, Porque você poderia estudou, ser. amiga. Se você estudou para ser vereadora amanhã, você vai falar, ah, entendi como funciona a Câmara e tal. Por isso que eu tô falando, o especialista. O especialista, ele é um estudado no assunto. Quando a gente não é muito fácil da gente querer ter uma opinião muito forte, mas sem ter o conhecimento total. E eu acho que no Brasil, essa parte do jurídico, é porque fala muito, STF, não sei o quê, fica o tempo inteiro falando disso. Eu até fiquei muito tempo para entender. Eu tinha que explicar coisas que eu jamais entendi até hoje, sabe assim? Tipo, tá, mas e daí? Entendi direito. Não, agora eu entendi, mas não faz sentido. Aí é que tá. Então, é Você isso. vai entender e não vai fazer sentido. Então, Isso é o que mais frustra. eu ainda tentei entender. Imagina quem nem tá tentando entender, mas quer, sei lá, queimar um pneu na rua. O que acontece, entendeu? Então, eu acho que o Brasil, ele é todo complexo e burocrático, mas o mundo todo é, entendeu? O mundo todo é. O ideal é que a gente conseguisse tudo por uma via, né? Ah, quer conseguir isso? Que nem você precisa de aprovações, é por aqui. E que você fizesse os trâmites e que aquilo validasse. A gente sabe que não é assim. Na política, se um com um amigo do outro, que é amigo do um, que faz o complô com o outro para aprovar a proposta do tal, com sei lá que dinheiro que tem que ir pro sei lá que estado, não acontece nada. Então, assim, é tudo muito bololô e é por isso que esse assunto, pra mim, eu acho que é uma grande conversa sem fim, sabe? Tipo, as pessoas entram em debates, brigam em casa com o vô, com o vô de 80 anos. A pessoa arranja uma treta com o seu vô. Bobeira de tudo, E aí, é por umas pessoas que não estão nem aí, pra falar bem a verdade, querem administrar os seus pequenos poderes em várias áreas. Sim. E você lá brigando com a sua mãe, entendeu? Sem falar com seu irmão durante 10 anos. Isso é uma Dos bobeira. dois lados. Não tô dizendo que você ou seu irmão tá errado. Os dois. Sim. Os dois teriam que falar, gente, uau. Não vale, né? Não vale. E não é fácil de resolver. Então, não é um vai ter razão, se fosse do jeito do um daria certo. Não, também não daria certo. Porque nada me parece fácil de dar certo aqui. Sim. E aí, por isso que esse assunto é meio assim, cansativo. Tava falando do STF, o que eu não aguentava mais falar disso aí. Isso era uma pauta que eu falava, não, mentira. De novo, esse papo. Não, e para todo sempre o além. Não quero falar desse papo Para mais, todo sempre o entendeu? além. E vai falar. E continua Porque sendo. aí não sei o quê, e aí tem um vídeo, e aí uma pessoa, e aí, aí é óbvio, todas as causas, a última instância é o STF. Então, decidindo coisas desde uma pessoa que roubou um arroz até uma coisa seríssima, até uma coisa que não tem nada a ver. Meu, então assim, insanidade. Insanidade. O Brasil é uma loucura. Loucura. É uma loucura. Você, quando você trabalhava lá, você ficava o dia inteiro, né? 6 da manhã até o quê? 6 da tarde. Até dia umas 4h30, todo. 5, dependendo. Fazendo várias coisas. Várias coisas. Produzindo, roteirizando, escrevendo. É que além do programa de manhã, tinham outras coisas que eu fazia, né? Tinham outros podcasts. Eu era editora também de todos os outros podcasts de parceiros e pessoas que queriam fazer. Então, a gente fazia também projetos de podcast original, de outras coisas assim. Ajudava no comercial, a fazer plano, vender, né? Tipo, o que a gente pode oferecer, que tipo de programa dá pra fazer. Ajudava de tudo que pedisse. E aí, essa decisão de cortar esse cordão umbilical, isso aí você deve ter ido maturando. Foi, eu acho que quando o Edgar saiu, já foi um momento bem ruim pra mim, porque era pandemia, todo mundo tava meio ruim, né? Todo mundo tava meio das ideias. Mas ali foi bem ruim, assim, já tava 7 anos no programa e tal. Aí teve um período ruim, o Paulo veio, a gente não sabia se ele ia ficar ou não ia, e aí eu tava de casa, então essa parte da convivência que eu gosto com as pessoas não tinha. E aí teve um período bem assim ruim mesmo, de não tá bem, de entrar mal no ar e sair mal. Aí entrou o Paulo, ele foi ficando. Demorei, né, Paulo, pra ficar sua amiga. Mas é que eu já tava meio gato escaldado. Daí, enfim, fiquei mais parceira dele, vamos fazer, beleza. E aí, quando voltou pro estúdio,
pra mim, deu uma melhorada, assim, no humor. Entraram outros elementos, mais gente. Então, tinha maquiagem, tinha figurino. Coisas bem, assim, que me distraíam. O social pra Dava você uma faz bem, né? distraída. Assim, a Exato. convivência ali, Exato. assim. Aí teve uma época meio ok e tal, mas aí depois, putz, entrou essa política de pé, né? De novo, tudo de novo. Aí já ficou muito pesado. Aí foi deteriorando, deteriorando. E aí teve um dia meio que simbólico que mandaram embora nosso diretor e produtor. E assim, já tinham mandado embora muitos amigos meus, assim, normal, acho que é do jogo, né? Entra gente, sai gente, é normal. Mas é que no jeito que foi ali que pegou muito pra mim. Foi 20 minutos antes da gente entrar no ar. Eu achei muito desrespeitoso com a gente e com o público, né? Porque como que você faz um programa de 3 horas lá, das 10 ao meio-dia? Sei lá. O cara Antes de que escreveu, entrar, a gente tava batendo roteiro, tava com roupa já, tudo. Eu achei aquilo uma viagem, assim. e quem que foi mandado embora? O Vini, O Vini. Vinícius Moura. Mas aí eu fiquei assim, não assim. Foi nessa situação. Aí, ó. Ó o Wagner Ele foi. participando Ele aqui. foi nesse dia, e aí nesse dia. Nesse dia eu fiquei meio chocada, porque faltavam 20 minutos pra gente entrar no ar. Eu tava com roupa já, tudo, maquiada. A gente tava batendo pauta, porque eu escrevi o roteiro junto com ele, a minha parte, a dele. A gente tava batendo pra juntar, ver se faltava alguma coisa. Chamaram ele e mandaram ele embora. E ali eu achei que foi muito desrespeitoso Abalou com tudo. Eu pensei, total. cara, essas pessoas não estão pensando nesse programa, nesse público e na gente muito menos. Porque como que você entra no ar agora? Quem vai estar no ponto? Pra quem não sabe, né? A gente faz com ponto. A pessoa vai dizendo o que vai acontecer, o que vai rodar. E tem que ser uma pessoa que você confie muito, porque às vezes pode te corrigir uma informação, alguma coisa assim. E, cara, você tá vendido no ar, é isso. Se alguém te fala um negócio aqui que é pra você falar, e você fala e é uma besteira ou não é, cara, é foda, entendeu? Então, assim, quem fica no seu ponto é o seu produtor, é alguém que você confia, sabe? E aí você manda o cara embora 20 minutos antes do programa começar. Um programa de 3 horas. E quem que era ainda o elenco nessa época? Ah, eu, Paulo, o resto eu não lembro, porque já tinha mudado tanto que eu já não tenho mais ideia. Sei que aí eu falei, cara, isso aqui não dá, cara, não tem condição de fazer desse jeito. Fiquei muito puta no dia, eu falei, cara, que é isso? Não tô entendendo. Tipo, qual a diferença de mandar o cara embora, sei lá, Depois. meio-dia? Hã? Meio-dia. Não é. Ah, eu adorava o Vini, eu ficaria chateada de qualquer forma Sim. dele ser mandado embora. Mas a forma me mandou um recado que foi assim: a gente não respeita o que tá acontecendo aqui, entendeu? Esse programa, as pessoas, e aí aquilo pra mim, eu falei, eu não tô mais disposta a passar por esse tipo de coisa. Não sei, meio gota d'água, assim. Pode parecer ridículo pra quem tá ouvindo Não, e com tal. certeza não. Mas pra mim aquilo foi tipo, não estamos nem aí. E você tá aí, azar o seu. Se vira, sabe assim? Se vira. Se vira ao vivo, na TV, no rádio, falando desses todos os assuntos que você nem quer falar. Você entendeu? Assuntos que você nem quer falar. Que você fica estudando pra falar, porque você é obrigada, porque falaram pra você falar. Aí eu achei aquilo um pouco demais. Aí até eu lembro que eu liguei pro meu marido e ele falou, vai embora. Pega as suas coisas e vai embora. E eu falei, eu não tenho coragem de ir embora. E deixar todo mundo na mão. Eu vou fazer o programa e depois eu vejo. E a gente fez o programa. E aí, a hora que eu saí, eu já, tava assim, em frangalhos. Tipo, não vai ficar, nananana. Aí, fiz as ligações que eu tinha que fazer pra avisar. Aí, todo mundo achou que eu tava louca. Óbvio, né? Maluca, enlouqueceu, é um piti. Daqui a alguns dias ela estará de volta. E aí, ficou um pouco essa sensação de que eu tava pirada. Mas, no dia seguinte, a hora que eu acordei, assim, eu falei, nossa, gente, que loucura. Parece que eu tô há um mês de férias. Uma noite que eu dormi sem pensar nesse programa. Olha só. Porque tava muito pesado, tava muito difícil. Então, daí eu saí, mesmo esse dia, aí todo mundo ligou, não sei o quê. Daí eu falei, gente, eu não vou voltar. Não vou voltar. Mas ninguém acreditou muito. Por um tempo ficou meio uma coisa, daqui a pouco ela volta, daqui a pouco ela volta, daqui a pouco ela volta. E daqui a pouco ela nunca mais voltou. E normal, vida que segue. Puseram outras pessoas. Que é isso também, entendeu? Ninguém é insubstituível. Isso é uma coisa que meu avô sempre me falou. Ninguém é insubstituível. E é verdade, ninguém é.
cada um tem seu ingrediente, faz o seu trabalho, mas em vida que segue pra eles e vida que segue pra mim também, né? E é isso aí. Mas ainda é uma coisa que as pessoas associam muito, enfim, e eu entendo, porque 10 anos lá é toda uma vida, né? Mas foi assim, foi meio gota d'água, não teve. E um desgaste desde essa época da pandemia, eu acho. Acho que na pandemia foi o primeiro momento, e aí Deu teve algumas start, coisas e que me aí foi só. distraíram, que, sabe, tiraram um pouco da pressão da panela de pressão, e aí depois voltou e já tava quase, sabe? Já tava numa pressão alta. Então foi um negocinho assim que eu já falei, cara, não vou conseguir. E por um lado foi ruim, mas por outro eu acho que foi ótimo, porque hoje eu posso visitar a minha família e ninguém vai vir com esse assunto de trabalho, não tem mais esse assunto, é só tio, é só, sabe, é só esse, como tá seus filhos, como que você tá, lá, que bonitinho, sei lá, algumas conversas de família normal, não tem Uhum. conversa mais de trabalho, então foi ótimo pra mim. E eu também me descobrindo fora da asa do passarinho, né? Porque, bem Sim. dizer, ali É. era toda a minha vida. E aí abriu uma janela imensa de tempo na tua agenda. É, e aí eu fiquei meio maluca, Que produzindo aí. conteúdo à torta e à direita. Isso. Que Aí, aí. quando eu tava quase me acostumando a não ter rotina, a ficar mais aleatória, aí entrou esse do Flow, que a gente ficou 1 ano fazendo esse programa, né? Desenhando o programa, como ia ser, o cenário, tudo. Foi muito legal, assim, todo o processo. Com muita liberdade de criar e tudo. E aí, quando entrou, aí retomei o diário, assim, na primeira semana quase arriei das 4 rodas, né? Não lembrava mais o que era, tá todo dia. Mas agora já entrou no fluxo, já tá rolando bem. Faz quanto tempo que Tá há mais de começou? 1 mês já, 1 mês e 1 ou 2 semanas que a gente tá no ar, desde o dia 9. E onde que tá sendo É no transmitido? canal do Flow News, é só entrar lá no canal. Eles têm uma programação com vários programas, então eu participo diariamente, segunda a sexta, das 10 às 11 do Bom Dia Flow. Na sexta eu também faço o da noite, que é às 16h30, junto com o Rafael Colombo, que é o Flow News. Na grade tem os programas do Tramontina, que são muito legais, o Portas Abertas, o Tramonta News. Tem também o programa da Glória Vanik, que é o Conexões, que é de viagens. Tem o Irian Fancelli, que fala, é o Flow News Internacional, que é quarta e sexta. Então tem uma grade que já roda ali No YouTube? no YouTube, E no tá. canal Flow News. Tá. E redes sociais, que é Flow News também, né? Que tem os cortes. E a minha rede social, que eu continuo fazendo a duras custas, com muita preguiça de trabalhar de graça para Mark Zuckerberg. Mas eu Tá. ainda posto bastante coisa lá. Que é Paula Carvalho Jolie, e @ansiolista, que é o... Ó, que louca, já tô fazendo 10 mil coisas de novo, gente. E o Ansiolista, e a newsletter, e assim vai. Então, aí, tá. Então você tá lá no Flow Instagram e Flow News. News. Aí o Ansiolista é o seu No podcast. YouTube, No tá no YouTube. Spotify, no YouTube. Tem uma live de gravação que fala dos assuntos, etc e tal. Depois vai pro Spotify na íntegra com vídeo e tudo, aí tem os E cortes. tem os dias certos. É toda terça. Era toda segunda, mas agora a segunda virou impossível, então toda terça. Toda terça. É meio caótico, Meio gente. quando Como chama dá. ansiolista, eu me dou esse direito de Total. estar completamente Quando avisando vocês, rola. entendeu? Mas tem toda semana. E o newsletter? A newsletter é uma newsletter mesmo, você se inscreve, tem o link na bio lá do Insta, e aí você recebe, tem estreias, tem um texto. Eu comecei a escrever muito depois que eu saí da PAN, né? E a gente tá até curando para fazer um livro. Tô trabalhando com a autora Clara Verbuck pra gente montar aí de algumas coisas que eu já escrevi. E daí nessa newsletter vai um texto, dicas, aí vem todos os programas indexados para assistir, o Ansiolista, todos os Bom Dias Flows, participações em outros podcasts, e aí eu mando para esse pessoal que está inscrito. É nessa plataforma que chama Substack, que é uma plataforma de autores, né? A maioria escreve ou ficção ou sobre literatura, uma plataforma mais nichada, assim, de autores. E você escreve sobre o quê? Ixi, minha filha, sobre tudo, né? Meio uma autoficção ou ficção. Ah, é? Tem muitas histórias sobre tudo que você imaginar. Tudo, não sei nem te dizer. Tem história mal assombrada, tem história de infância, tem história de personagens inventados, tem histórias que são minhas, vocês jamais saberão quais são.
é meio ficção, assim, crônicas, contos, tem um monte de coisa. Você sempre gostou de escrever, Sempre, mas Paulinha? eu sempre tive muita vergonha. Isso foi uma das coisas também, que eu tinha vergonha, não escrevia. E aí agora, quando eu saí, eu fiz cursos com a Clara Verbuck, que ela é excelente, né? Ela tem 9 livros publicados e ela tem esse curso que é para destravar a escrita. E aí eu comecei a fazer e, meu, foi muito legal. Tipo, foi outra coisa que eu entendi que eu sabia fazer. Que eu tinha muita vergonha, escrevia muita coisa pra mim. Diário, relatos. Escrevia para o Morning Show, né? Sobre assuntos pautados. Mas eu escrevia muito todo dia, né? Escrevia 6 a 8 páginas diariamente de histórias pautadas. E aí eu pude escrever sobre o que eu quisesse, assim. Meio provocada pelas aulas dela, que são muito legais. Mas eu escrevia sobre, enfim. A gente sempre escreve um pouco sobre as nossas coisas, sobre o que a gente conhece, sobre as nossas experiências, né? Então ali tem coisas bem interessantes, assim. Que legal. Louca, né? Não para de fazer coisa. Não para de fazer Pois coisa. é, meio. Você dorme? Pior é que eu durmo super bem. Ainda chata, né? Trazer essa notícia. Pois é. Cara, que Apesar massa. de ansiosa, a partir do momento que eu faço a lista, eu durmo igual uma pedra. E dormir é tudo, né? Acho que é o único momento que eu não dormi na minha vida foi quando nasceram meus filhos e foi desestabilizante, assim, porque realmente é um valor pra mim, dormir. Poder dormir, não tá. Quando você para de dormir e comer. Quando eu paro de comer e dormir, é que realmente as coisas estão indo mal. Nossa, eu não durmo Dorme mal? a É vida horrível. inteira. Meu filho mais velho dorme mal, meu marido dorme mal. Eles falam, meu Deus, você é irritante. É, Porque se eu deitar aqui, eu durmo. cara, Em qualquer lugar, você entendeu? É tipo assim, precisa dar. Eu vou dormir aqui. Qualquer então, lugar, uma tem uma cama. coisa que eu invejo. Invejo não é bom ter, viu, gente? Mas eu invejo quem dorme. A minha mãe, ela dorme, depois ela deita. A hora que ela deitou, ela já tava dormindo já, no caminho já. É um negócio que eu nem consigo entender. Eu Até pra ver sempre. filme, todo mundo pergunta, né? Eu gosto de ver assim, em horário de trabalho, porque à noite. Você não consegue? Não, eu ponho e eu durmo. Todo mundo já. Meu marido já sabe. Uma hora eu vou dormir, entendeu? Tipo, eu vou começar e vou dormir. E aí eu vou no horário comercial lá, tipo, 1 hora depois do almoço, eu vou ver. Profissionalmente. Socialmente eu posso dormir, assim, eu não Dormir, aguento, né? Eu não durmo. E também como mal pra burro. É. Tipo, péssima. Mas cada um também é de um jeito, né? Acho que, mas pra mim são termômetros. Se eu perco a fome e se eu paro de dormir, é porque realmente Não tá legal. tem alguma coisa errada, E sabe? exercícios físicos você Faço, pratica? super. Ah, eu tô com raiva de você, no caso. Ela tá me irritando, gente. Mas Ela exercício come pra bem, mim. ela dorme e pratica exercício. Não, mas gente, o exercício físico pra mim, assim, é tipo um remédio. Mas é. E eu só comecei a fazer mesmo quando eu comecei a pensar assim. E eu acho que me salvou muito ali na época da maior loucura que tava, de pressão na PAN. Eu faço Muay Thai, né? Então era uma coisa que realmente Desopilar. desopilava muito. Até eu fazia melhor a aula antes, quando eu passava mais raiva. Agora tô meio assim, mais tranquila. Mais vibes. Porque ali exige que você tá. Mas eu faço 3 vezes por semana. E eu considero que é meio um remédio, assim. É uma coisa que me ajuda a tá bem, psicologicamente mesmo. Eu acho que é isso e terapia. Porque não tem como. Se não fizer o esporte. Eu só comecei a fazer esporte quando eu entendi isso, que é tipo químico. Não é, porque aí você sai. Não, não é por isso. Não é porque é. libera uma substância. Então faça. Senão não vai liberar substância, meu amor. Não tem muitos jeitos de liberar. Esse é um jeito, entendeu? Vai lá fazer. E aí eu vou toda vez odiando. Não tem uma vez que eu vou feliz. Isso você pode ter certeza. Não tem um dia que eu tô. Ai, nossa, que legal. Eu tô chegando aqui nessa aula, eu tô super alto astral. Eu sempre chego uma tromba desse tamanho, louca pra acabar logo, querendo estar um pouco atrasada pra roubar já um tempo, sabe? Pra não fazer. Mas eu vou. Aí no fim é ótimo, porque terminou, você fica aliviada. Não é que é tipo também, no fim eu me sinto tão bem. Não, não é isso. Mas tudo bem, eu fiz, entendeu? Tipo, eu vou assim. Eu gosto de fazer exercício, eu não consigo manter frequência
Gente, eu não vou falar pra vocês que eu gosto, Mas não eu é verdade. gosto. Eu gosto do processo de ter sempre Sentir-te feito e bem. de saber que eu tô cumprindo lá com a minha dose, sabe? Tipo, tá. Mas falar que eu amo, que, nossa, que legal agora, não tem um dia que eu acho. Mesmo o Muay Thai sendo legal, porque você bate lá no negócio, é divertido, mas assim, eu queria estar lá? Não. Tipo, hoje eu vou perder a aula de Muay Thai, eu não vou dizer que eu tô triste, entendeu? Ai, meu Deus, eu vou perder a aula, vou ficar muito mal, vou andar na esteira no lugar, não. Eu vou achar um pouco bom, mas ficar um mês sem fazer, muito provavelmente vai zoar minha cabeça, sabe? Sim. Então, eu sei que eu preciso ir. Ficar parada é péssimo. Eu me sinto péssima também de Mas não também estar não se culpe, fazendo. porque acho que cada fase é uma fase. Não, tem fases Que essa que coisa dá pra de... fazer mais e É tem isso. fases que dá pra fazer menos. É. Mas aí o checklist, viu, gente? Ó, estão vendo? Ela terapia em dia, exercício físico, sono e alimentação. Isso Não, falam se que se é você os não mais conseguir, importantes. se Tem não gente que fala de conseguir, suplemento, essas coisas, aí falam, gente, nada disso. Dorme, faz é, exercício e come. Se fizer esses 3, já tá 10. tá incrível. Não, se fizer esses Né? 3, aqui do grupo, levanta a mãozinha. Quem das mães cansada aí tá conseguindo bater, Ah, mas, vai, gente, um outro aí, posso vai. falar? Agora é assim também, mas quando meus filhos eram menores, não era assim. Nem Que série eu conseguia ver, nem filme. Tipo, é fase também. é fase. Que É idade que eles fase. estão? Agora 13 e 11. 13 e 11. Ele 13, ela é um casal, É, 2 meninos. 2 meninos. Então, agora dá pra ser assim. Já não deu pra ser desse jeito, já... Enfim, cada fase também é uma fase, né? Tem horas que você tem que realmente ceder ao cansaço e não fazer a ginástica, porque vai ser mais estressante se você fizer do que se você não fizer, sabe? É. Então, também é isso. Às vezes as pessoas falam, é tanta dica que você dá de série que eu me sinto ansiosa, angustiada, porque eu não vou conseguir ver. E eu sempre falo, não é essa a intenção. A intenção é que você não veja coisa ruim. Quando você vai ver, no momento que você tiver, pode ser que você veja um episódio por mês, sei lá. Pelo menos vai ver uma coisa boa, né? Sim. Você escolhe lá, vê e escolhe uma coisa boa. Não vai perder tempo pra ver coisa ruim. Essa é a Isso. intenção. Mas não tipo, veja tudo que eu tô vendo. É. Que eu Não é... vejo profissionalmente. É diferente de quem tá com outra profissão e vai ver numa hora em que escolheu pra ser gostoso, entendeu? Sim, sim. Não é colocar pressão, né, Exato. gente? Tem gente que fica, meu Deus. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, não, né? É, exato. Só no momento em que você for, aí você dá uma olhada e Vem, escolhe pega uma a coisa dica gostosa. e já vai em algo mais certeiro, não vai vê perder uma que tempo. você já gostou, que você guardou, entendeu? Isso. Mas não precisa, porque tá um pouco insano o ritmo, né? Muitos players, muitas séries, muito filme. Então, pra gente mesmo não é legal, imagina pros outros. Exato. É isso mesmo. Que nem estão trabalhando só pra isso, entendeu? Exato. Já que o tempo é escasso, vamos otimizar, galera, otimizar. Então sigam a Paulinha, sigam ela nas redes. Lá tá tudo que você tá tudo lá. fazendo, Paula não tá? Carvalho Jolie no Instagram, vocês descobrem tudo. Aí tem todos os outros que eu vi lá. Tem todos os outros dos trabalhos que ela tá fazendo para vocês seguirem certinho. Antes da gente encerrar, pro pessoal que estiver fora da bolha, deixei aqui em cima da mesa 2 itens, só para dar uma explicação. Esses aqui são da lojinha de uma grande amiga minha, Ingrid Monte, mãe atípica também, muito batalhadora, né? Ela vende vários itens, tem um monte de material pedagógico muito bacana. E tem esses crachás, colares aqui de identificação. Para quem não conhecer e não souber do que se trata, se você tiver, às vezes, em algum aeroporto, às vezes em alguma rodoviária, parque, lugares públicos, e vocês encontrarem na fila, acho que o colar de quebra-cabeça as pessoas já conhecem mais, que tem a ver com o autismo, né? Então, lá na lojinha dela, que chama Sentidos e Cores, tá? O perfil dela. Dá para você colocar a fotinho da sua criança, colocar um CID certinho, telefone de contato para urgência, se tiver alguma outra comorbidade associada, convulsão, às vezes esquizofrenia, às vezes algum medicamento que precisa de urgência, enfim. Mas para justificar a fila de prioridade e
tem o colar de girassol, para quem não sabe. O colar de girassol, ele identifica alguma deficiência oculta. Então, se você estiver numa fila e alguém estiver utilizando e aquela pessoa não parecer deficiente, né? Não parecer que tem nada, não seja aquele desagradável que queira questionar, porque não é de sua conta, ela não é obrigada a justificar o que ela tem para você, né? Fala, oi, eu tô aqui porque eu tenho, sei lá, doença de Lyme, doença de Crohn, ou autismo mesmo, porque também vale, né? É um direito, né, que ela está exercendo e ela vai ter laudos, enfim. Então, o colar de girassol, ele serve para isso, para que as pessoas possam exercer o seu direito nessas filas prioritárias, hospitais, quando tem uma emergência. Meu filho já utilizou muito isso. Hoje, com as terapias que a gente fez, hoje já não precisa. Então, hoje a gente usa muito pouco. Hoje a gente só pega os cordõezinhos do Arthur quando a gente vai mais em hospital, que aí desregula muito ele mesmo, então a espera para tirar sangue para fazer exame, enfim, você já só vai para o hospital, você tá todo estrupiado mesmo, então já o negócio não é bom, né? Mas no geral, hoje ele não precisa, ele já consegue esperar, tolerar, então a gente sempre dá a vez pro próximo, enfim, mas é um direito para quem precisar, tá? Então, o símbolo do girassol, ele é internacionalmente conhecido, tá bem? Então, quando você identificar pessoas que estejam utilizando, é porque tem alguma deficiência oculta, tá bem? Então, isso para a gente respeitar e informações aí para a gente ir repassando e esclarecendo, né? Porque ainda eu sinto que fica muito no nosso nicho, vira e mexe, a gente tem acesso a videozinhos de pessoas desqueridas fazendo papelão aí com famílias em, sei lá, fila de supermercado, fila de aeroportos, mandando sair, empurrando família. Ai, é cada um, é todo santo dia. É um negócio assim surreal, como se já não fosse difícil o suficiente, né? Aí aquela família às vezes pedindo desculpa, ou então tendo que explicar detalhadamente a condição daquela pessoa, do porquê que ela tá ali ou naquela fila do banco e enfim. Não seja essa pessoa, né? Não seja. Então, esses cordõezinhos são por conta disso, tá bom? E para quem precisar adquirir, visite a loja da Ingrid. É uma mãe também aí que está empreendendo, como eu disse, empreender para uma mãe atípica não é muito uma opção, né? Junto com o laudo dos nossos filhos, vem aí um pontapé do mercado de trabalho tradicional, né? Não cabe muito a gente, então a gente vai empreender. E tem um monte de material didático, de brinquedos, para a gente fazer estimulação em casa com as nossas crianças, tá lá, Sentidos e Cores, o Instagram dela. E Ingrid, eu tô esperando os do Arthur atualizado, porque ele tá me cobrando, inclusive. É bonitinho que meu filho, quando a gente vai pro hospital e ele vai sem, ele me cobra. Mamãe, cadê Não o trouxe. meu, né? Tipo, e às vezes ele encontra pessoas com o cordão e ele vai lá. Ah, você é autista, eu também sou. Tipo, às vezes a pessoa Gera fica um uma pouco assim, identificação. gera uma identificação, um pertencer, Sim, né? Assim, sim. um pertencer. Verdade. Então, às vezes até às vezes metrôs, você vê bastante, às vezes para justificar, porque às vezes a pessoa pode ter alguma estereotipia, às vezes algum movimento mais brusco por conta de barulho, questão sensorial, né? Algum rompante de susto, algo assim. Então, se tá com alguma identificação e as pessoas conhecem aquele símbolo, Tem um já acolhimento melhor, isso, um né? acolhimento melhor, né? Com Um certeza. acolhimento melhor. Muito bom. Obrigada, Paulinha, eu viu? queria muito agradecer a sua presença aqui mais uma Obrigada. vez, sua generosidade, gente, essa mulher é uma simpatia tão grande. Quando eu vai. fui falar com ela já foi me respondendo com áudio. Aí eu ouvi naquela vozinha dela, ai, é ela mesmo, não tô acreditando, que coisa mais linda. Obrigada. Obrigada a você e obrigada a todos que acompanharam. É isso, eu tô esperando vocês lá no Bom Dia Flow. Estaremos, pessoal, todo mundo acompanhe lá a Paulinha, deixa um oizinho lá, fala, Paulinha, eu te vi Deixa lá um do oizinho, Autispod. bota um coraçãozinho azul. Isso, porque te daí vi eu lá consigo do ver de onde as pessoas Autispod. vieram, que é muito Isso, legal. do pessoal que tiver visto a Paulinha no Autispod para deixar lá,
Muito né? bom. Vai ser Brigadão, ótimo. viu? Obrigada e parabéns. Obrigada. E aí eu fico esperando vocês até o próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.